Você está ouvindo o programa Sem Sombra de Dúvida, uma reflexão do cotidiano à luz da Palavra de Deus. Um trabalho realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil no Auer, Curitiba, Paraná. Olá, sem sombra de dúvida, novamente trazendo um tema importante para a reflexão. Pergunta-se, por que batizamos os nossos infantes? Esta pergunta sempre é feita. Cabe-nos dar a resposta nesse pequeno espaço de tempo. Temos que considerar que a Igreja Presbiteriana, que é de cunho reformado, pauta a sua teologia na aliança. Somos aliançáveis. Deus faz aliança conosco. O nosso relacionar com Deus é pautado na aliança que Deus faz conosco. Deus faz aliança. E esta aliança que Deus faz não é com o homem, com a mulher somente. É uma aliança sempre feita com a família. Se olharmos para o conteúdo veterotestamentário, nós sempre veremos Deus fazendo aliança com toda a família. Deus faz aliança com a família de Noé, não somente com o pai, com a mãe, mas com a sua família. E é uma aliança de vida. Deus também faz aliança com seu povo em resgatá-los do Egito e toda a família entra nessa aliança. As crianças estão incluídas. Não é pelo fato delas serem de menores, pequenas e ainda não terem uma condição de escolher por si mesmo que Deus disse, elas não sabem, então deixem elas no Egito, porque elas não têm condição de escolher. A aliança de Deus inclui os nossos filhos. Quando nós pensamos na relação de Deus, desse povo com Deus, o que marcava a vida do povo de Deus, da sua relação com Deus, nós vamos perceber através do sacramento que lá no Velho Testamento nós entendemos que a circuncisão era um ato, ainda na mais tenra idade da criança, que definia a sua entrada nessa aliança. Repito, era um sinal visível de algo invisível que já acontecera, como é o batismo também. Na transição da aliança, nós acreditamos que no Novo Testamento, o batismo, ele tem esta mesma função de mostrar e definir a criança como entrando nesta aliança, um sinal visível de algo invisível que Deus já o fez. Então, assim, quando batizamos, nós entendemos pela fé que o Senhor Deus vai com a sua boa mão, o Espírito Santo, conduzir os nossos filhos naquele ato de fé que fizemos. Eles são inseridos na família de Deus e haverão de crescer nos caminhos do Senhor. E quando chegar na idade maior, eles vão por si mesmos, na sua pública declaração de fé, confirmar a sua nova vida com Cristo Jesus. Acreditamos, além desses argumentos bíblicos, que no Novo Testamento também, não só além, mas somando com o Novo Testamento, não há base para ninguém dizer que crianças não podem ser batizadas. Ao contrário, nós temos ali Jesus dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Podemos concluir com aquela frase que alguém já disse: para o reino dos céus, nós não temos que nos tornar adultos. Pelo contrário, os adultos têm que se fazerem crianças, na fala de Jesus, para serem dignos e merecedores do reino dos céus. Nós entendemos também que há um argumento histórico nas literaturas mais antigas, chamada a Didaquê, onde já se lê as palavras de alguns daqueles que viveram pouco depois dos apóstolos,
fazendo afirmações tais como esta que farei: devemos batizar os nossos filhos, como nos ensinou os apóstolos do Senhor Jesus. Então, havia uma prática corrente do batismo infantil. Depois, com o catolicismo acirrado como foi, e para marcar uma diferença do catolicismo, alguns movimentos cristãos tentaram negar o batismo infantil e tomaram um outro caminho, e isso acabou se tornando uma marca de muitas igrejas. Mas não há base bíblica para negar o batismo aos nossos filhos, de forma alguma. Há conclusões, mas base não há. Por isso, com alegria, nós apresentamos os nossos filhos ao batismo, porque entendemos que um ato que nós fazemos em levar os nossos filhos ao batismo é um ato de fé, é um ato em concordância com a palavra de Deus. E assim eles haverão de crescer no caminho do Senhor e com certeza serão bênçãos na vida da igreja. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir o Sem Sombra de Dúvida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil no Hour. Visite-nos na rua Anne Frank, 845, Curitiba, Paraná, e assista os nossos cultos pelo YouTube no canal IPB Hour.